Bom dia, como é que vocês estão? Segunda-feira, dia 4 de maio. Estou gravando esse vídeo no dia 1º de maio. E eu estou meio assustado no sentido de... É como eu falei no vídeo passado, as coisas quando estão longe da gente, a gente não tem noção de como ela é perigosa. Me perguntaram, você está com medo? Eu falei, não, medo eu não estou. Eu estou muito preocupado. Eu estou preocupado porque eu, na realidade, estou há pouco tempo com a igreja. E nesse pouco tempo, na verdade, só tive 30 dias praticamente à frente da igreja com o público, né? Estamos fazendo algumas coisas na igreja, o muro agora, vai começar o chapisco do muro, pintar, cobrir as salas, rebocar as salas, fazer o contrapiso. Mas a minha preocupação, na realidade, não é essa. Eu estava lendo hoje de manhã eu parei para preparar um dos estudos para os irmãos e eu estava lendo sobre a vida do pastor. E ali o pastor disse que estava indo para a sua igreja, quando de repente ele se deu a perceber que tinha passado por muitas pessoas que estavam com necessidades e nada havia feito. Irmãos, eu não quero me enaltecer, mas eu tenho esta preocupação. É bem verdade que eu ajudo o mínimo de pessoas que eu poderia ajudar. Mas a minha preocupação hoje está... Na verdade, assim, eu estou organizando a minha cabeça, porque eu tenho estudado muito, irmãos, eu tenho estudado muito, pode acreditar, minha esposa e minha filha são testemunhas que eu passo 12, 14 horas estudando. Eu já li nesses últimos dias, devo ter lido uns 9 a 10 livros, se não li mais. E quando eu falo ler, é ler mesmo, me permitam, tá? É que ele está na prateleira lá em cima, não vai dar para pegar, mas é ler, de escrever. Só para você ter uma ideia, na minha Bíblia, olha como fica, de anotações que eu faço, né? Entendeu? Olha só, são anotações que eu faço, estudando, eu estou realmente estudando, eu não estou somente lendo. E a minha preocupação hoje está o seguinte: será que o meu povo, o povo qual Deus me deu para ser pastor, está preparado? Será que estão preparados? É nítida, é muito nítido o cumprimento das profecias. E a minha preocupação hoje está com cada um daqueles que Deus confiou em minhas mãos. Eu tenho chorado muito, irmãos. Talvez pela minha proximidade com Deus, eu tenho estado muito próximo dele em oração, e eu tenho chorado muito porque eu tenho visto tantas pessoas sem a menor possibilidade de nada. Pessoas que estão sofrendo, irmãos, porque não tem nem o que comer. Nós não estamos falando do amor de Jesus Cristo. Eu estou pensando, se os irmãos vão saber, na segunda-feira, se eu fiz isso, se eu realmente vou fazer, mas eu estou querendo pegar um carro de som e domingo sair pela cidade anunciando Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar uma música. Me perdoe, tá? É um pouco mais longo do que eu queria. Coloque sua oração agora. 3 minutinhos de oração, tá bom? Vamos...
pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Oh, glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que está aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Vamos cantar isso? Calma, calma, Não se preocupe, tenha calma. calma, Calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Hoje nós vamos falar, você não precisa ter medo. É um estudo bem interessante, irmãos. Ele é tentar ser o mais breve possível, tá bom? Você não precisa ter medo. Você sente medo de alguma coisa? Alguns anos atrás eu tive que fazer uma cirurgia, uma importante cirurgia, e bateu com o meu pensamento um sentimento de morte terrível. Eu achava que ia morrer na mesa de cirurgia. E os críticos de plantão, em vez de me dar uma palavra de conforto, diziam: você não é pastor? E tem medo de morrer? As pessoas confundem medo com querer. Eu não tenho medo de morrer, mas não há desejo. Você tem medo da morte? Quais são os seus medos? Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante a uma situação eventual de perigo. Marcos 4,40 diz assim: e disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? Na verdade, esse tímido significa porque vocês têm medo. Vamos passear um pouco neste mesmo versículo. Eles estavam no mar da Galileia e de repente vem uma grande tempestade e que parecia que o barco iria afundar. Aí eles olham para o lado e o que eles veem? Jesus dormindo, como nada estivesse acontecendo. E qual é a reação deles? Primeiro vem a dúvida. E isto percebemos na pergunta deles: Senhor, não se importa que venhamos a morrer?
Seja sincero com você mesmo e na resposta. Qual seria a sua reação? Criticar é uma coisa, e é muito fácil. Quantas tempestades você já passou na vida? Aquelas que pareciam que você iria morrer, de tão angustiante que parecia que você não sobreviveria por causa de tanta dor e desespero. Você então perguntou a Deus, o quê? Os discípulos, na hora da aflição, não questionaram o poder de Deus. Mesmo vendo muitos milagres, pessoas e mais pessoas sendo curadas. Eles simplesmente duvidaram. O medo, ao meu ver, vem quando perdemos o controle, quando a situação foge das nossas mãos. Não depende mais de mim. Imagina você com um medo inexplicável, com palavras, e olha para o mestre dormindo, como nada estivesse acontecendo. Os discípulos falaram com Jesus para que ele fizesse alguma coisa. Sabe, quanto mais inseguro nos sentimos, mais controladores tendemos a ser. Os discípulos esqueceram que era Jesus, mas o capítulo 8, versículo 6 de Mateus diz: e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou a todos os doentes. Um currículo, entanto, o que você acha? Eu acho que é algo sem igual. Mas o medo pode nos causar esse tipo de amnésia espiritual. Ele nos faz esquecer o que Jesus fez e o quanto ele tem sido bom para nós. O mais interessante foi que a reação de Jesus. Ele levanta e ele pergunta: por que vocês estão com medo? E eu fico pensando, eu imagino, o que te assusta tanto? Eu imagino que ele poderia ter dito: poxa, eu vim agora de um dia árduo, vocês viram inúmeros milagres que fiz, pessoas que não andavam, que não enxergavam, não escutavam, doenças de todos os tipos, e vocês me acordam por causa disso? Poxa, não tem nenhum pouco de fé em vocês? Às vezes estamos caminhando até bem. A fé faz até que você não ter medo. Isto porque você está olhando para o ponto, o alvo certo, que é Jesus. Mas quando desviamos o olhar e começamos a focar na tempestade, aí a fé evapora, né? De certa forma, a fé não elimina o medo. Ela silencia, aplaca a sua força e rouba dele o seu poder. A fé nos atrai para mais perto de Deus. Quando isso acontece, tudo ao nosso redor começa a mudar para melhor. Quero terminar da seguinte forma. Há uma mensagem que diz que Jesus vinha andando sobre o mar e os discípulos tiveram muito medo e pensaram que era um fantasma. Então Jesus disse: não tenha medo, sou eu. Pedro falou: se é o Senhor mesmo, então faça que eu também ande sobre o mar. Na boa. E foi o que aconteceu. Ele começou a andar. E começou então a caminhar. Mas sabe o que aconteceu? As ondas começaram a bater em suas pernas, e os ventos começaram a soprar no seu rosto, e o medo bateu na sua fé e silenciou sua fé. E ele clama: Senhor, socorro! E Jesus disse: homem de pouca fé. Você não pode desviar o olhar de Jesus. Se ele te chamou, vai, pois a vitória é certa. Não se desvie da direção dele, siga sempre em direção a ele, tudo irá bem. Mesmo que a tempestade venha, mesmo que o vento sopre forte, mesmo que a dor tente te abater, não desfoque, olhe para o Mestre, que a paz do Senhor estará convosco. Está assustado? Está com medo? Eu creio que isto é um sentimento normal. Mas a fé, ela anula a força do medo. Porque você vai focar em Jesus Cristo. Porque você vai confiar no Deus que te chamou. Quantas coisas você já passou? E por quantas coisas você saiu mais do que vencedor? Lembra aquela causa na justiça que você achava que nunca ia sair, saiu? Lembra aquela doença que você te afligiu e você foi curado?
Lembra a doença do seu filho, da sua filha, que você pensou que era o fim, mas Deus chegou e supriu essa necessidade? Esse é o mesmo Deus hoje. Está com medo? Deposita sua fé em Jesus Cristo. Que demais Ele fará. Eu tenho estado, irmão, muito emocionado. Como eu falei para vocês, eu já li bastante. E tenho lido muito sobre as coisas dos últimos tempos. Eu até falei com minha esposa que eu dar uma paradinha, porque eu estou conversando com alguns pastores, alguns amigos, para que eu possa escrever uma coisa agora que vem falar sobre o anticristo e sobre a besta. Eu quero falar uma coisa bem segura para que possa trazer orientação a você. Então esteja orando por nós, tá certo? Essa semana agora não estarei postando nada sobre Apocalipse. Compreenda, seu pastor, tá bom? E Deus nos abençoe. Vamos orar? Oh Deus eterno, queremos te agradecer porque o Senhor é conosco. Afaste, Senhor, esse sentimento de medo de nossas vidas. Que possamos focalizar, ó Deus, focar em Ti, naquilo que o Senhor já fez por nós. Deus, abençoa aquelas pessoas que estão passando dificuldades financeiras, ó Deus. Abençoa aquelas pessoas que mesmo nessa crise têm contribuído, ó Deus, com o trabalho da sua igreja. Abençoa os enfermos, ó Deus. Traz a cura, traz o alívio. Ó Deus, abençoe nossos amigos, ó Deus, que estão assistindo esse vídeo, nossos familiares, os nossos amigos e os nossos irmãos, ó Deus. Ó Pai amado, abençoe-nos. Conduza-nos, ó Pai, à vitória, porque a vitória vem de Ti. E eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Acalma a tua alma.